Então, bom dia a todos. Meu nome é Helenita Terezinha Posebon Pinheiro. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória profissional e da minha trajetória de educação. Então, eu sou formada em Segurança do Trabalho pelo CETEMP de São Leopoldo. Eu fiz uma graduação em Serviço Social pela UBRA de Canoas, um MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e um pós-graduação em Psicologia Positiva pela Uniaselv. A minha trajetória profissional, eu trabalho na área de segurança do trabalho e de recursos humanos há mais de 30 anos. Trabalhei na área da indústria química, na área da indústria metalúrgica e hoje eu presto um serviço para o Senar. Eu sou instrutora, eu dou treinamentos para o homem do campo. Eu ministro 3 tipos de treinamento para o Senar, para esse homem do campo. Um deles é de autoconhecimento e relacionamento interpessoal. O outro é liderança e desenvolvimento de equipes. E eu trabalho também, o último treinamento é de contratação segura de mão de obra no meio rural. Então, eu trabalho todas as NRs e mais a parte de legislação para o homem do campo. A minha microaula, ela vai ser voltada a NR6, que é os EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Agora falar um pouquinho sobre o SESI. O SESI é o Serviço Social da Indústria, né? Essa indústria que nós temos em todos os cantos desse Brasil. É uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil. Ela é estruturada em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores da indústria. E os 3 pilares ali, o trabalho que o SESI se baseia é na questão da saúde, da segurança e do meio ambiente. Bom, quando a gente fala em EPIs, a gente precisa falar que o trabalhador ele tem muitos riscos dentro de uma indústria. Então, existem muitos perigos, dependendo, cada indústria tem suas peculiaridades e tem os seus riscos. E é esses riscos que nós vamos, alguns, olhar com um pouquinho mais de profundidade e que tipo de equipamentos esse trabalhador precisa utilizar. Por exemplo, quando nós falamos sobre o trabalho do eletricista, nós entendemos que ele tem um risco grande de levar um choque, enfim. Ele precisa usar vários equipamentos de proteção. Um deles é a luva de vaqueta, a luva de alta tensão, às vezes por cima da própria luva de vaqueta, né, se ele for fazer um trabalho em alta tensão, uma botina de segurança, um capacete, uma roupa que seja anticondutora de eletricidade. O nosso trabalhador, então, que faz o trabalho em altura, ele precisa utilizar os talabarte, o casquilho, as luvas também, luvas de couro, as botinas de segurança, o cinturão, os mosquetões. E aquele trabalhador da indústria metalúrgica que utiliza a solda. Então, ele trabalha o dia inteiro, além do EPC que ele tem, que é uma cabine de solda, um local apropriado, ele precisa de óculos de solda com filtro, então, para evitar os raios, para não receber os raios, não queimar o olho. Ele precisa também de uma máscara que vai proteger ele contra os fumos. Ele precisa
de filtros nessa máscara. Vai precisar também de avental de couro, mangas de couro, perneira, tudo isso para evitar que alguma fagulha que seja jogada, projetada para o corpo dele, não faça uma queimadura. Aqui eu vou trazer alguns EPIs que são mais corriqueiros na vida do trabalhador. Por exemplo, o colete refletivo. Esse colete serve para quê? Para a gente identificar um trabalhador, para ter mais visibilidade dele quando ele está, por exemplo, num lugar onde não tem muita luz, luminosidade. É um equipamento leve, faz um conforto térmico adequado também. Ele dá uma segurança e uma organização muito melhor para o trabalho. E as máscaras? Máscaras de segurança. Então, as máscaras, elas podem ser equipamentos descartáveis, pode ser máscara facial inteira que cubra o rosto todo, né? E essas máscaras faciais, elas têm filtros nas laterais ou aqui embaixo do queixo. Pode ser também máscara facial, semifacial, que vai pegar metade do rosto do trabalhador. E sempre lembrando que esses equipamentos, essas máscaras facial e semifacial, elas precisam de filtro. 2 filtros ou um filtro aqui aqui embaixo do queixo. Então, são equipamentos que acompanham. O capacete. O capacete ele é muito usado na construção civil. Então, esse capacete ele serve para proteger qualquer projeção que tenha queda de algum objeto na cabeça. Então, ele vai proteger a cabeça desse trabalhador, né? O capacete tem uma aba assim que ele protege o rosto do trabalhador e protege os ombros também. Então, evita que quando cair alguma coisa na cabeça, isso escorregue e caia para fora do corpo dessa pessoa que está usando o capacete. As botinas de proteção, então elas possuem um solado com bidensidade, botinas de couro, elas oferecem um conforto ergonômico para o trabalhador. Elas têm um solado antiderrapante que ajuda, né, a evitar as quedas. São também à prova de choques elétricos, né? Uma botina, por exemplo, para um eletricista, ela não pode ter nenhuma parte que tenha algum ferro, alguma coisa. Então, é plástico, couro, borracha. Esse é o material que nós precisamos na botina. E falar um pouco sobre o protetor auricular. Infelizmente, a nossa indústria ainda é muito ruidosa. Para mitigar esse risco do ruído, nós temos 2 tipos de protetores. O protetor circunauricular, que é aquele que vai em volta da nossa orelha, então ele protege, ele é bem visível, ele dá uma visibilidade grande do funcionário, do trabalhador que está utilizando. E temos também o tipo de protetor de inserção, que vai dentro do ouvido. Então, o trabalhador precisa colocar ele lá um pouco mais para dentro do ouvido para evitar o ruído, para minimizar esse ruído. O óculos de segurança, que ajuda, né, a
proteger os nossos olhos, então contra estilhaços, impactos, algum líquido também que é projetado. Isso tudo, o óculos de segurança vai dar essa proteção para o trabalhador. Esse óculos pode ser do tipo também de sobrepor. Por exemplo, se tem uma pessoa que utiliza óculos assim como eu e vai fazer uma atividade que tenha risco de alguma projeção para os olhos, vai utilizar um óculos de sobreposição. Então, vai ir sobre este meu óculos de grau que eu utilizo. E as luvas de proteção? Então, as luvas de proteção, nós temos vários modelos, várias finalidades, e são utilizadas em muitas funções diferentes. Nós temos luvas de vaqueta, luvas de tecido pigmentada, luvas de PVC, as luvas nitrílicas, que são muito utilizadas na indústria química. Nós temos cremes também de proteção para as mãos, que são utilizados para aqueles trabalhadores que trabalham, por exemplo, com graxas e óleos. Então, utilizam um creme de proteção que forma uma luva invisível na sua mão, mas que está protegendo o trabalhador. Lembrar que a proteção para o trabalhador, ela nunca é demais. A gente tem vários tipos, modelos de equipamento de proteção individual e que a área de segurança do trabalho precisa adequar para cada atividade, para cada função. O equipamento de proteção individual, ele precisa ter um certificado de aprovação. O que é esse certificado de aprovação? O que isso significa? Significa que alguém já testou esse equipamento e validou ele. Então, ele tem um prazo de validade e cada vez que a área de segurança do trabalho, que o almoxarifado solicitar um equipamento de proteção individual para a área de suprimentos, ele precisa pedir que este equipamento venha com o certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação vai dar uma garantia para a área de segurança do trabalho, para o trabalhador, para o empregador, de que esse certificado, que esse EPI, ele está adequado para aquela função e ele está no prazo de validade correto. Lembrar sempre a importância que nós trabalhamos com qualidade, com segurança. Nós precisamos ajudar a cuidar da saúde desses trabalhadores, para que eles tenham um retorno para casa tranquilos, um retorno que voltem pessoas na sua integralidade, assim como chegaram na indústria no início das suas atividades. E a segurança é para todo mundo, é para as pessoas que estão fazendo atividade, as pessoas que estão circulando no local onde tem um risco. Todo mundo precisa se proteger. E lembrar que o EPI, ele entra na vida do trabalhador quando nós temos uma proteção coletiva que não dá conta de eliminar aquele risco. Então, aí a área de segurança do trabalho, a empresa, vai entrar com um equipamento de proteção adequado para esses trabalhadores. Muito obrigada pela atenção.